Então tá, pessoal. Boa noite para os que estão aqui. E boa noite, ou minhas saudações, né, para aqueles que estão em casa e estão nos assistindo nessa nossa palestra, ou, na verdade, uma conversa que a gente vai ter a respeito da improbidade administrativa, da lei de improbidade administrativa, onde nós vamos colocar alguns pontos principais, especialmente para quem está fazendo concurso, para quem tem interesse em concursos públicos, vamos bater aí naquelas questões principais e que surgem mais normalmente em relação à improbidade administrativa, em relação às questões, tanto o direito constitucional quanto o direito administrativo que surgem nas provas, né, quanto à improbidade administrativa. Uma satisfação estar aqui na SMAF. Para os que não sabem, a SMAF ano que vem está completando 20 anos. Né? E é muito legal ver isso para quem fez parte, né? Faz ainda, mas fez com mais intensidade parte dessa história. A SMAF surgiu começou a surgir a ideia da SMAF mais ou menos em 95. Naquela época começaram a surgir os cursinhos, né, os cursos para concursos, né, porque antes disso só havia o curso da Juris, que foi o que eu fiz aqui no Rio Grande do Sul, havia o curso da Juris do Ministério Público. O pessoal fazia um curso ou outro. E nessa época começaram a surgir os demais cursos, surgiram muitos cursinhos para concursos, especialmente visando a Justiça, visando o Ministério Público e os concursos para juízes. E a JUF, a Associação Nacional dos Juízes, fazia, sempre que tinha concurso para juízes, fazia um cursinho de uns 3 meses, convidava alguns juízes locais para organizar esse curso. E, na época, eu tinha entrado na Justiça há 1 ano e pouco, estava em Porto Alegre já, e fui um dos coordenadores desses cursinhos junto com outros 2 colegas. E nós vimos que o cursinho estava dando muito certo, tinha muita procura, e todo aquele ingresso aí de dinheiro que vinha ia para a JUF e não necessariamente eram feitas ações em prol dos interesses nossos do juiz do Rio Grande do Sul. E aí nós resolvemos, por que a gente não cria um curso? Né? E resolvemos criar um curso que foi o curso permanente de preparação para a Justiça Federal. Aí reunimos mais alguns juízes, eram 15 na época, e nós nos reunimos e fundamos a Associação Escola Superior da Magistratura Federal, em 97. Né? E aí a coisa foi crescendo. Eu lembro, na época, a coisa foi bem amadora, a gente ganhou uma sala, um espaço até grande. Hoje não tem nenhum espaço ali, mas ganhamos um espaço grande no prédio da Justiça Federal, onde está a sessão judiciária hoje, que recente tinha sido inaugurado naquela época. E eu lembro de eu ir para a Zona Norte, em Porto Alegre, e eu procurar cadeiras, comprar cadeiras com o braço ali para o pessoal poder fazer prova. A gente não tinha funcionário, tinha um monitor que ganhava o curso para ficar coordenando as aulas e tal. E a coisa cresceu muito, e vários desses cursos daquela época não conseguiram se manter. A SMAF se manteve, e depois, quando foi criada a JUFERGS, Associação dos Juízes Federais do Rio Grande do Sul, aí a SMAF foi incorporada para a JUFERGS, deixou de ser uma associação, passou a ser um braço da JUFERGS, e é hoje o que é. Né? Mas, enfim, vamos ao nosso assunto. Por que falar em improbidade administrativa em tempos de operação Lava Jato? Primeiro, pela importância da Lava Jato. Não é? Creio que 80% da população e 99% dos juízes, especialmente os federais, são favoráveis e felizes, satisfeitos com essa operação. Especialmente nós, juízes do Rio Grande do Sul, né, porque todos sabem que o TRF aqui em Porto Alegre é quem altera ou mantém as decisões da Lava Jato, especialmente do juiz Sérgio Moro. Né? Então a gente tem um contato, se sente participando disso. O doutor Sérgio Moro foi promovido comigo em 99, eu entrei em 94 na Justiça, e ele entrou em 95 ou 96, não me lembro, mas nós fomos promovidos juntos em 99, ainda no prédio antigo do TRF, que é ali na Mostardeiro, onde fica a Advocacia da União hoje.
Então, a gente vê o quanto, né, o nosso trabalho ele pode transcender simplesmente ao processo, né? Quanto o trabalho dos juízes federais, isso eu acho que é muito legal para quem está fazendo concurso, quem quer ser juiz, para ver o quanto pode, enfim, né, o nosso trabalho pode ir além do processo e pode atingir realmente a sociedade como essa operação está conseguindo atingir. Eu vejo as pessoas falando muito em coragem, né? Como o juiz Sérgio Moro tem coragem, tal. Claro que tem, com certeza tem muita coragem. Aliás, qualquer juiz que escolhe trabalhar numa vara de crime organizado e lavagem de dinheiro tem que ter, né, coragem. Aliás, dentro da nossa atividade tem que ter um pouquinho sempre, né? Não faz muito tempo um juiz numa vara previdenciária recebeu uma carta anônima com ameaça de morte. Então isso acontece com qualquer um em qualquer área. A gente tem que estar sujeito a isso. Mas o que eu vejo nessa operação, quem trabalha numa vara, quem trabalha na justiça do dia a dia, vê, na verdade, o quanto, muito além da questão de ter coragem, é a questão da organização e conhecimento do processo. Que isso é essencial, isso é extremamente importante. Uma operação dessas, né, nós estamos falando de uma vara que tem aí 38 vezes, não lembro bem qual fase que está, mas está na 30 e poucos. Isso aí torna uma vara, se o juiz não conseguir levar de forma organizada esse processo, isso aí torna uma vara inviável. Absolutamente inviável, porque não é aquele processo. Ele tem aquele processo e mais 3, 4, 5 mil para levar. Né? E a coisa na vara tem que ser muito organizada. É um processo com dezenas de incidentes, com advogados querendo conversar com o juiz todos os dias, com uma série de questões que surgem, muitas vezes alguns até tentando criar algum certo tumulto, uma certa nulidade. Então é muito difícil para o juiz. O juiz tem que conhecer muito o processo para não pisar na bola, né? Ainda mais no caso desse, em que toda vírgula é analisada e sai na imprensa. E tem que organizar muito bem a vara, tem que ter muita capacidade de trabalho para que a vara não fique inviabilizada, né? Eu lembro de um caso que eu tive. Quando eu falo um caso que eu tive, é um processo que eu fui juiz, né, deixando claro. De um processo crime, eu trabalhei no crime já várias vezes, em que teve uma operação 9 meses. Foram 9 meses de oitiva de interceptação telefônica. E naquela época eram gravados em CDs, né? Então a polícia fazia as gravações e ia me entregando os CDs. Em 9 meses de conversa, eram 5 ou 6 réus. Tanto é que no dia que a operação foi deflagrada, eles foram em 40 pontos diferentes, em mais de uma cidade. E eu lembro que eu andava de carro, eu ia para a praia, nas férias, para Florianópolis, com um CD enfiado no carro, ouvindo aquelas interceptações. E andava no Walkman, né? Era Walkman na época, acho que vocês não são tão novos, assim, lembram que existiu um Walkman, né? E com o CD, com o Walkman, ouvindo aquelas conversas o tempo inteiro. E lembro que aí no dia da audiência, foram mais de 40 testemunhas, foi mais de um dia de audiência, eu conhecia cada um pela voz. Sabia quem era, o que tinha dito, o que tinha falado. O pessoal ficou com o olho regalado, assim, porque não esperava algumas perguntas e disseram algumas coisas que eu sabia que estava gravado o contrário. Então, claro, foi um processo que o juiz dá atenção especial, não que não vai dar para os outros, mas era um caso especial. Então você tem que trabalhar, você tem que estudar, senão a coisa não anda. E o que a gente vê na Operação Lava Jato é que o que sai na mídia, invariavelmente, é o processo criminal. Fala em Lava Jato, imagina o processo criminal, o juiz Sérgio Moro. Não é? Por quê? Porque as pessoas gostam de ver e o que sai na TV são as prisões, são as condenações, né? E não é só isso. Não é só isso. Ao lado, né, de forma paralela a essas ações criminais, existem as ações cíveis de improbidade administrativa, né, que correm no juízo civil de forma independente, quase que absolutamente independente, sobre os mesmos fatos, com penas diferentes, e muitas vezes a ação de improbidade ela pode ser mais gravosa, pode ser pior para o réu do que a própria ação penal. Até agora,
em relação à Lava Jato, e daqui a pouquinho eu já vou entrar na matéria com vocês, especificamente, mas falando ainda da Lava Jato, tem 7 ações, foram ajuizadas 7 ações de improbidade no Paraná. 5 ações envolvendo Paulo Roberto Costa, Alberto Youssef e várias empresas, aquelas que estão acostumadas a ouvir o nome, né? Engemix, Galvão Engenharia, Mendes Júnior, Camargo Corrêa. Para vocês terem uma ideia, o Ministério Público está pedindo ressarcimento entre danos materiais, danos morais e multa civil, nessas ações, 4 bilhões e 500 milhões de reais. Tem outra ação envolvendo o Odebrecht, que está sendo requerido 7 bilhões de reais de ressarcimento. E uma terceira ação envolvendo o deputado Eduardo Cunha, a mulher, a filha e mais outras pessoas relativas à exploração de petróleo em Benim, na África, onde está sendo pedido ressarcimento de 420 milhões de reais. Né? Isso ressarcimento, fora as outras penas que a gente vai ver aqui que existem. Então a gente... E não se ouve muito pouco falar nessas ações. A legislação brasileira ela é muito severa com relação à legislação sobre improbidade e com relação à corrupção. Por quê? Porque ela segue tratados internacionais. Existem vários tratados internacionais em relação à corrupção, em relação à improbidade administrativa, que envolvem processos criminais, mas não só processos criminais. E o Brasil é signatário de muitos desses tratados, onde se exige que os países tomem efetivamente as devidas providências em relação à improbidade administrativa e dentro disso, com foco especial para a corrupção. Então, a gente tem na Constituição a moralidade como um dos princípios da administração, no artigo 37, como vocês sabem. Né? Todo ato de improbidade administrativa é um ato imoral, mas não necessariamente o ato imoral é um ato de improbidade administrativa. A improbidade administrativa, na verdade, é uma parte da moralidade, a parte talvez mais grave, mais severa da moralidade, mas nem todo ato imoral é um ato de improbidade administrativa. Um servidor que distrata uma pessoa do público, por exemplo, que vai pedir uma informação, ele está ofendendo a moralidade pública, é um ato imoral, mas não é um ato de improbidade administrativa. Não, o ato de improbidade administrativa são os atos que estão previstos na lei de improbidade administrativa, que a gente vai ver de forma rápida daqui a pouquinho. Então, nós temos o capítulo 37, falando de moralidade. Nós temos o artigo 37, parágrafo 4º, que é o que fala especificamente, não traz o conceito, mas fala de improbidade administrativa, e diz que a improbidade administrativa está sujeita à perda da função pública, à suspensão dos direitos políticos, à indisponibilidade de bens e ao ressarcimento ao erário, 37, parágrafo 4º. Nós temos depois o artigo 15º da Constituição, né, que traz a suspensão dos direitos políticos, caso de suspensão dos direitos políticos, e entre eles a improbidade administrativa. Então, nós temos já várias previsões constitucionais relativas à improbidade administrativa. Depois nós temos a legislação eleitoral, que é rígida com relação a isso, a legislação criminal também, que é bastante rígida, especialmente nos casos de corrupção. E nós temos o regime jurídico único, a Lei 8.112, que traz a improbidade administrativa como um dos casos sujeitos à demissão do servidor público. Então, não nos falta lei, nós temos muita legislação a respeito da matéria. Nós temos ação popular, qualquer ação pode ingressar, qualquer cidadão pode entrar com ação popular buscando anular um ato contra a moralidade pública. Nós temos a lei de improbidade. Então, tem muita legislação. Né? Talvez o que falte é um pouquinho de consciência das pessoas, e principalmente dos agentes públicos, quando se fala em termos de improbidade administrativa e de realizar a sua atividade de forma correta, de forma proba. Né? Mas eu falei para vocês que, muitas vezes, os atos de improbidade administrativa e a lei de improbidade administrativa acaba sendo mais severa e pode ser até mais gravosa do que uma ação penal. Né? Talvez até não na Lava Jato, onde a gente tem penas provisórias, penas cautelares, prisões cautelares muito longas, né? Que não é comum num processo. Não estou dizendo que está certo ou errado, mas não é comum num processo penal, que as pessoas fiquem presas tanto tempo. E aí eu acho que nada vai ser mais gravoso ou mais penoso para um réu do que ficar semanas e meses preso. Mas, na maioria das vezes,
um processo contra o sistema financeiro, um crime do colarinho branco, o que vai acontecer? O sujeito, se ele não tem antecedentes, ele vai responder o processo, normalmente vai permanecer com seus bens, vai ter no final uma pena que vai ser convertida em restritiva de direito, né? Então, nesse caso, muitas vezes, a pena na ação de improbidade acaba sendo pior para ele, acaba sendo mais severa para ele. E eu provo isso para vocês falando primeiro das medidas cautelares. Vou falar das penas da ação de improbidade, mas primeiro nas medidas cautelares. Existem 3 medidas cautelares na ação de improbidade. 3 medidas que podem ser requeridas pelo autor da ação, né, e deferidas ou não pelo juiz, já no início da ação, já no momento que a ação é apresentada. A primeira é a indisponibilidade de bens. Quer dizer, o sujeito permanece com a posse dos bens, mas eles ficam disponíveis. Quer dizer, ele não pode vender, não pode alienar, não pode dar em garantia esses bens. Para quê? Esse é um pedido cautelar que é feito no início da ação e em regra, é feito, né, que tem como objetivo o futuro ressarcimento. Quer dizer, senão o sujeito, o que acontece? O sujeito recebe a citação, não é? Sabe que passa a responder uma ação que vai pedir um ressarcimento de bens, quando chega no final da ação, daqui a 4, 5 anos, ele não tem bem nenhum. Não é? Então, o que se pede, e é muito comum, muito raro não pedir, é a indisponibilidade dos bens. Né? Alguém vai dizer, mas ele fica usando os bens, não vai ter grande prejuízo. Vai ter um prejuízo, sem dúvida nenhuma. Primeiro, e é importante que fique claro, não vão se aplicar aqui as regras da impenhorabilidade. Quer dizer, seja o bem que for, esse bem vai ficar indisponível. Né? Não existem as regras aqui do bem de família, é o meu domicílio, não interessa. Esse bem não precisa nem ter sido adquirido como produto daquele ato de improbidade. Nem precisa ter sido adquirido como produto. Né? Por quê? Porque ele vai ter que ressarcir ao erário o prejuízo que ele causou. Certo? Ou devolver aquilo que ele ganhou ilicitamente, independentemente da origem do bem que ele tem. Então, ele pode ter recebido um bem por herança com 10 anos de idade, e esse bem é onde ele vive hoje, com a família, com os filhos, e ele vai estar sujeito à indisponibilidade. E, se for condenado, esse bem vai responder pela devolução ao erário. Então, essa é a ideia da indisponibilidade. E ele vai ficar muito tempo com esses bens indisponíveis. E essa é uma outra questão. Né? E se forem bens móveis, muitas vezes eles vão perder o valor. Um processo que eu fui juiz e que permanece, mas está com outro juiz hoje, porque eu deixei a cidade, ele envolve 3 agentes públicos e 9 ou 10 particulares. Né? Depois eu vou explicar para vocês que na ação de improbidade são réus tanto agentes públicos como particulares, e muitas vezes mais particulares do que agentes públicos. Né? Porque é um caso que envolvia empresas laranjas e aí cada empresa tinha um proprietário e eram 8 e 9. Então tinha muita gente, eram 12 ou 13 réus nesse processo. E a maioria era particular, em que pese a ação de improbidade. E foi um processo muito complicado, os réus eram de fora, não se conseguia achar esses réus para citar. E tinham advogados que também não eram do Rio Grande do Sul, nem aqui da nossa região, e advogados que trabalhavam de forma, como eu vou dizer, enfim, que não facilitavam o trabalho nem o desenvolvimento do processo, não agiam de acordo com o princípio da cooperação, bem pelo contrário. Então foi um processo muito complicado, tinha muitas testemunhas, é um processo em que teve uma perícia muito demorada, muito difícil, durou mais ou menos uns 4 anos. E no início do processo, nós decretamos a indisponibilidade de bens. Esses particulares já tinham, e tem processo no Brasil inteiro, os bens deles já estavam disponíveis, mas o agente público da cidade, ele tinha uns 4 carros, uma bela casa na cidade e uma bela casa na praia. E todos ficaram disponíveis. O que aconteceu? Que depois de 4 anos do processo, o STJ, por uma questão bem processual e não cabe aqui discutir, que pese discutível, suspendeu o processo e depois de um tempo ele anulou parte do processo. Ele anulou o processo desde o início da instrução. Quer dizer, o processo teve que voltar para a instrução. Só que o início do processo permaneceu. O ajuizamento do processo é a determinação cautelar de
a indisponibilidade de bens. Então, em resumo, ainda está, eu acho que faz 10 ou 11 anos que esse processo está tramitando na primeira instância. E o sujeito está com os bens bloqueados até hoje, indisponíveis. Né? Os veículos não valem mais nada, com certeza. E ele, até por conta desses problemas que teve, uma pessoa que não conseguiu mais sucesso na política e está com o imóvel preso, deteriorado. Né? O imóvel na praia, né? Quer vender, quer se desfazer, não pode. Já fez vários pedidos e não foi. Então, a indisponibilidade ela causa um prejuízo inegável para o réu. E, além da indisponibilidade, existe aí a segunda medida cautelar que pode ser requerida, que é o sequestro, que é, obviamente, mais grave ainda, porque no sequestro o sujeito mantém a propriedade do bem, mas ele perde, inclusive, a posse. Quer dizer, os bens são tomados com a ideia de que os bens podem se deteriorar se permanecerem com o réu. Agora, esse é um pedido muito incomum, o sequestro, somente falando do nosso Ministério Público Federal, que é o autor mais comum das ações de improbidade na Justiça Federal. Por quê? Por que o Ministério Público não costuma pedir? Porque dificilmente o juiz vai dar. Porque tem que ter uma prova muito robusta no processo, muito grande, de que foi cometida improbidade, já de início, e uma prova muito grande de que aqueles bens vão se deteriorar para o juiz tomar uma medida tão grave assim. E o juiz sabe que, se tomar essa medida, provavelmente o tribunal vai mudar. Né? Então, o Ministério Público não costuma pedir o sequestro dos bens, ele acaba pedindo a indisponibilidade. Inclusive, eu trouxe aqui um trechinho da ação de improbidade da Lava Jato, a ação contra o deputado Eduardo Cunha. E é interessante que fala que o Ministério Público, quando ele pede a indisponibilidade dos bens do deputado Eduardo Cunha, a Procuradoria fala assim: observe-se, porém, que a medida hora requerida pelo autor é o Ministério Público, né, medida hora requerida é a indisponibilidade, é o que ele requer, a indisponibilidade dos bens do deputado Eduardo Cunha. E faz igual em outros processos contra outros da Operação Lava Jato. Observe-se, porém, que a medida requerida pelo autor procura ao máximo impor o menor gravame possível aos demandados, tanto que, tornados indisponíveis os bens, continuarão na posse e administração deles, ao contrário do que ocorreria se fosse pedido sequestro, previsto no artigo 16 e parágrafos da Lei de Improbidade Administrativa. Quer dizer, o que eles dizem? Nós estamos sendo bonzinhos com os réus, né, entre aspas, né, porque nós não estamos pedindo sequestro, estamos pedindo a indisponibilidade, que é bem menor. Porque, na verdade, sabe que se pedir o sequestro dificilmente vai ser dado. E a indisponibilidade, sim. Provavelmente o juiz até percebe que o sujeito vai ficar com a posse dos bens, ele vai determinar a indisponibilidade. Então, o Ministério Público já pede o sequestro, já pede a indisponibilidade, não pede sequestro. E aí ele completa dizendo o seguinte: quanto aos bens a serem atingidos pela indisponibilidade, requer-se que a medida recaia sobre todos os ativos integrantes do patrimônio dos demandados, garantindo-se com a cautela postulada o retorno aos cofres públicos dos valores que deles foram desviados no grave e indecoroso esquema de corrupção exaustivamente narrado nessa exordial, bem como a reversão do enriquecimento ilícito. Esse é outro ponto. O que o Ministério Público acaba pedindo? A indisponibilidade de todo o patrimônio do sujeito, de todo o ativo dele, para garantir um ressarcimento futuro. Então, é muito sério, a pessoa fica sem disponibilidade, sem poder alienar nada do seu patrimônio. E esse é o pedido comum, a disponibilidade, e comumente os juízes deferem a menos, efetivamente, que não haja um mínimo de prova. Porque o objetivo é uma medida cautelar, o objetivo é o ressarcimento público. Mas o sequestro é muito incomum. E a terceira medida cautelar é o afastamento do cargo. Aí só atingindo, claro, quem possui um cargo público. Importante que fique claro que o afastamento do exercício do cargo ou do mandato, ele é uma medida tipicamente cautelar. O que significa isso? O juiz não afasta o sujeito do cargo no início do processo para puni-lo porque já verifica que ele agiu de forma contra a probidade administrativa. Não. É uma medida cautelar apenas nos casos em que se verifica que aquela pessoa, naquela função, pode atrapalhar o andamento do processo. Então, tem que ser justificado nesse sentido. Né? Por exemplo, um deputado que cometeu um determinado delito e os servidores são testemunhas e ele está pressionando os servidores. Né? Aí ele pode ser afastado do cargo. E tem que ter muito cuidado que o juiz, quando vai fazer essa determinação, se o sujeito tem um mandato eletivo. Né?
A jurisprudência é muito dura nessas situações, por quê? Porque diferente de alguém que faz um concurso público, aquele que tem um mandato eletivo, queira ou não, ele foi eleito, né, com base na soberania popular, por milhares de pessoas, né, e aí daqui a pouco um juiz vai simplesmente determinar que essa pessoa seja afastada do cargo, né, retirando aí aquilo que decidiu de forma democrática a população. Então, não que não possa, pode, né, mas tem que ter muito cuidado e os tribunais são bem refratários a essa situação. Mas é uma medida que acaba também sendo muito rigorosa, o afastamento do cargo. Eu julguei um processo e desse eu posso falar, porque na época teve muita, se falou muito, saiu tudo que é jornal, televisão e tal. E, enfim, foi uma coisa bem pública. Em que aconteceu o seguinte, era um processo envolvendo uma ação de improbidade administrativa, ajuizada pelo Ministério Público Federal, contra, entre outras pessoas, o superintendente regional do INCRA. O que aconteceu? Em Nova Santa Rita, me parece, ao lado de Canoas, tem um assentamento muito grande sem terra, né? Não são mais sem terra, na verdade, eles são assentados, tem um assentamento enorme ali. E o Ministério Público afirmou o seguinte, que esses assentados, o que eles faziam? Na época do plantio do arroz, ao invés de plantar, eles arrendavam as terras para pessoas de Santa Catarina, plantadores de arroz. O pessoal vinha para o Rio Grande do Sul, plantava arroz, levava de volta, vendia o arroz e dava uma parte para os donos da terra, né, que eram os assentados, né? Uma ideia que me parece completamente contrária ao objetivo da reforma agrária, né? O pessoal ficava ali esperando para receber o dinheiro, arrendava a terra. E se falou na época, estava no processo e tinha elementos demonstrando que o superintendente do INCRA participou disso e apoiava, enfim. E foi um processo também bem complicado. E eu determinei, na época, de início do processo, o afastamento do superintendente. E teve muita pressão, o Sem Terra, aí surgiram o Sem Terra, surgiu o MST e ficaram, acho que, mais de 10 dias assentados na frente do prédio da Justiça Federal, lá em Canoas. Inclusive, ali eles colocaram a célebre faixa, né, que eu tenho uma foto até que saiu na internet, no Clique RBS, né, dizendo o juiz Guilherme Pio Machado não gosta dos trabalhadores. Enfim, acredito que os trabalhadores eram eles, mas o fato é que estavam ali fazendo a pressão, aquela coisa, e teve muita repercussão isso aí, pelo afastamento do superintendente. Depois nós foi feito um acordo no processo e ele voltou e a coisa foi acertada. Foi o único que eu trabalhei que teve um afastamento de um ocupante de cargo. Mas o juiz pode determinar de maneira cautelar, tá? Só se considerar que ele pode atrapalhar o desenvolvimento do processo. E além das cautelares, nós temos aí as penas. Tá? As penas estabelecidas pela lei de improbidade, que são também bastante severas.